você que está entrando agora, eu estou trazendo um alerta através de um sonho que eu tive nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Então depois você assiste a live do início e eu testemunhei um pouquinho. Então todas as vezes que eu sonho com alguma coisa relacionada a ladrão, tem que ter muito cuidado com o propósito, tem que ter muito cuidado com tomadas de decisão, porque sonho de roubo geralmente pode ser decisão que você precisa tomar, mas que pode tomar de maneira errada quando você não consulta a Deus. Decisões fora do tempo de Deus, tentações que podem vir na tua vida, e as tentações elas podem ser também propostas que vêm até você fora do tempo de Deus para te tirar do teu propósito, para roubar o tempo de Deus na tua vida. Isso é muito real quando nós sonhamos com sonhos de roubo. Desfoque do teu propósito. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em focar em uma determinada coisa. Eu te confesso que para mim por muito tempo foi desafiador. Às vezes, Senhor, quando eu estou entrando em uma distração, o Senhor está todo o tempo falando para mim, todo tempo não, né? Mas Ele está trazendo um alerta, olha isso aqui, não se distraia com isso aqui. Então hoje o Senhor me deu um alerta espiritual para que eu trouxesse para você com relação a esse sonho, essa visão que eu tive no dia de hoje. Então um sonho de roubo pode ser uma infiltração espiritual. O que é infiltração espiritual? Um acesso que você dá a algo que não vem da parte de Deus para a tua vida, que não vem dos planos de Deus para você. Porque muitas coisas que são boas, mas tem coisas que essas coisas que são boas não são para a nossa vida. Não é para o tempo que Deus tem para ti. Então nem tudo que é bom nós precisamos agarrar. Nem todo lugar que é bom, que todo mundo está, você precisa acessar. Então nós precisamos caminhar no tempo de Deus, isso é muito importante. Então, sonhos com roubos pode ser várias coisas, mas todos envolvem, queridos, distração no propósito, perda de tempo, desfoque naquilo que Deus tem para você. Algo que Deus está dizendo para ti que não é o tempo de fazer. E muitas vezes o inimigo tenta, te desalinhar para te tirar do teu propósito, do centro da vontade de Deus. Então essa live é um alerta espiritual para você que vai assistir. Tome cuidado com as suas decisões a partir de hoje. Tome cuidado, com desfoque na tua caminhada. Cuidado com as tuas tomadas de decisões precipitadas pelas emoções. Então o Senhor foi muito claro nesse sonho que Ele me deu essa madrugada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, fala o seguinte. Deixa eu só botar aqui que eu tinha tirado. Tinha marcado e desmarcado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as propostas boas, nem todos os acessos bons é para você entrar, para você receber, para você aceitar. Eu sempre aprendi na caminhada, antes de discernir pelo Espírito Santo, antes do Senhor me ensinar as coisas, os sinais dele, algumas coisas mais detalhadas que o Senhor vai nos ensinando na caminhada, à medida que a gente vai se aproximando dele. Eu sempre achei que tudo de bom era para a minha vida, todas as propostas boas era Deus trazendo, todas as portas, maravilhosas era para acessar. Mas o Senhor foi me ensinando na caminhada que tem coisas boas, mas não é o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus, o sucesso na nossa vida, não está em nós entrarmos por todas as portas, não está em nós acessarmos todas as propostas, mas o sucesso na nossa vida está quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para a tua vida vai depender daquilo que Ele está preparando, aquilo que Ele está formando, aquilo que Ele está fazendo em você naquele tempo. Existem pessoas que estão no tempo de preparação, existem pessoas que estão no tempo de acessar uma promessa, existem pessoas que estão no tempo da preparação, como eu sempre digo, da capacitação do Espírito Santo, existem pessoas que estão no tempo do deserto com o Senhor, existe tempo para todas as coisas que fala no livro de Eclesiastes. Então eu não posso achar, e por isso a comparação é muito complicada, e por isso o inimigo ele tem tentado roubar muitas pessoas do seu propósito por causa da comparação. Então eu não posso achar que o que você está vivendo é o mesmo que eu preciso viver. Você não pode achar que o que eu estou vivendo é o mesmo que você precisa viver. Cada um precisa acessar o tempo de Deus. Cada um precisa saber discernir o tempo de Deus. Cada um de nós, meus irmãos, precisa entender o que Deus está fazendo no tempo de hoje, nessa estação na tua vida.
Só assim você não vai deixar o ladrão entrar. Só assim você não vai deixar o inimigo acessar. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, matar os teus sonhos, roubar o teu propósito, destruir você de estar no centro da vontade de Deus, destruir os projetos que Deus tem para você e para tua casa. Quando nessa madrugada o Senhor me deu um sonho sobre roubo, o Senhor está dizendo, olha, toma cuidado com as tuas tomadas de decisão. Toma cuidado de acessar coisas que eu não tenho para vocês. Toma cuidado com as propostas que eu não tenho para vocês. Toma cuidado com aquilo que o inimigo vai tentar trazer para vocês, para desfocar vocês do meu propósito. Toma cuidado com aquilo que o inimigo tenta trazer como propostas para a caminhada de vocês. Porque torna a dizer, queridos, esse sonho não é sempre que eu tenho. Eu lembro que a primeira vez que eu tive esse sonho, eu perdi uma documentação por falta de vigilância. A segunda vez que eu tive esse sonho, veio uma proposta na minha vida que me roubaria do que eu faço hoje. Sem dúvida nenhuma. E eu acredito que hoje é o terceiro sonho que eu tenho com relação a isso. E eu precisava trazer essa live aqui para vocês. Então tomem muito cuidado, assim como esse alerta também é para a minha vida no dia de hoje. Então, queridos, nós precisamos entender que o sucesso na nossa vida está quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo a vida que Deus tem para a gente. A vida que Deus quer para a gente. Ainda que no momento ainda esteja difícil para você. Ainda que no momento você ainda esteja no trabalhar do Senhor. Se você ainda está no trabalhar, no deserto, no tempo difícil, até lá o Senhor vai estar sustentando você na caminhada. O problema, queridos, é quando nós tentamos acessar tempos que Deus não tem pra gente. E aí é muito complicado, porque você vai sozinho nesse tempo. Deus não se responsabiliza por um tempo que Ele não mandou você acessar. Isso é muito importante você entender. Então o inimigo, ele tenta roubar você da vontade de Deus. Vocês precisam entender. Você que vai acessar a live ao vivo, você que está aqui, você que vai acessar essa live depois, entenda. O propósito do inimigo é tentar roubar você da vontade de Deus. Então, queridos, preste atenção. Eu vou te dar alguns exemplos de como o inimigo pode te roubar da vontade de Deus, sem que você perceba. Muitas vezes, sem que nós venhamos perceber como isso pode acontecer, quando você não entende o tempo que você está vivendo. Nós vivemos numa correria diária. Nós vivemos todos os dias planejando algo. Nós vivemos todos os dias suprindo uma demanda ali, fazendo algo que nós precisamos fazer na nossa casa, um planejamento para algo que a gente tem com relação à nossa casa, com relação ao nosso futuro, com relação, daqui a pouco, né, eu estava falando, está acabando as férias, estamos na última semana de férias, domingo, Santa Ceia, muitas coisas, né, na nossa igreja acontecendo. E aí uma querida ontem me convidou para uma determinada coisa, né, falou, né, para a gente ter um momento de determinada coisa, mas quando volta as coisas, o Senhor me pede muito um alinhamento nas coisas, sabe? Porque quando tem férias da criança, a gente fica, né, um pouco mais desfocada, a gente fica ali, a gente se entrega a comida, a gente se entrega ao passeio, a gente se entrega... Não que quando volte, né, às aulas a gente não faça isso, mas a gente se entrega mais. E há uma semana atrás, o Senhor me pediu um alinhamento novamente. Um alinhamento novamente é bom, né? Porque o alinhamento ele quer sempre, mas ele pediu um alinhamento, um foco. Então eu comecei a ajustar a alimentação mais, comecei a fechar mais as coisas, na verdade há 2 semanas atrás. Comecei a trabalhar mais, a um jejum, a uma questão, porque eu sei que quando nós voltamos para as coisas, grupos missionários, estar ali no servir, tem lutas diferentes, né? Então o Senhor ele vai pedir um alinhamento maior naquilo que você está vivendo no tempo de hoje, dependendo daquilo que Ele está inserindo você. Então só estou te dando exemplo. Então quando você entende o tempo que você está vivendo, você faz entregas mais assertivas. Quando você não entende o tempo que você está vivendo, você acaba desfocando daquilo que Deus quer de você. Então muitas pessoas hoje andam para um lado, para o outro, resolvendo uma coisa, outra, e não focam no que Deus quer para elas nesse tempo. Quando nós temos um propósito na nossa vida, queridos, quando Deus está mandando você, talvez Deus esteja mandando você nesse tempo arrumar a tua casa. Como há algum tempo atrás o Senhor tocou no meu coração para que eu fizesse isso. E não foi um arrumar físico, mas foi um arrumar mesmo de dentro para fora. Entenda.
Quando você não entende aquilo que Deus está fazendo na tua vida, quando você não entende os tempos, pode vir coisas que você não estava esperando. Você pode ser pego de surpresa em algo que você não estava esperando. Então isso é muito importante, a vigilância na nossa caminhada, no tempo que nós estamos vivendo. Então, por pessoas estarem desfocadas, resolvendo tudo, não tendo encontro diário com Deus, não lendo a palavra, não jejuando, não orando, é mais fácil o inimigo acessar para roubar elas do plano. É mais fácil o inimigo acessar com propostas. É mais fácil o inimigo acessar a sua casa espiritual, a sua vida, o seu coração, porque as pessoas estão muito desfocadas. Então, uma das formas, a primeira forma que eu estou te falando que o inimigo pode acessar você e roubar algo de Deus da tua vida é quando você não discerne o tempo que você está vivendo com o Senhor. Se Deus está te chamando em um tempo de você arrumar a casa, arrumar a tua vida, organizar, organize. Não relute com relação a isso. Todas as vezes que você é desfocado, todas as vezes que você não dá atenção para o que Deus está falando, todas as vezes que você, sabe, não cumpre um tempo que Ele está direcionando você para cumprir, todas as vezes que você, sabe, se antecipa em algo, você não vigia nas suas tomadas de decisão, você pode ser roubado do centro da vontade de Deus na tua vida. Porque nós temos sucesso na nossa caminhada, eu torno a falar, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não no centro da nossa vontade e nem no centro da vontade dos homens, do que as pessoas querem para você, mas no centro da vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para o tempo de hoje, ela é muito individual. Na vida de cada um, o Senhor tem algo que Ele está pedindo para você. O Senhor tem algo que Ele está pedindo. Talvez você esteja num tempo que Deus está pedindo algo para você entregar. Então você entrega. Porque Deus, Ele te sustenta até nas tuas entregas. Talvez você esteja num tempo de vigilância maior, de capacitação. Você precisa deixar o Espírito Santo capacitar. Talvez você esteja num tempo de preparo com o Senhor, um tempo que as coisas estão mais estreitas, o caminho é estreito. Mas tem momentos que o caminho, sabe que o tempo é muito estreito mesmo para a gente, que é o tempo de preparação, de capacitação, de maturar, do Espírito Santo maturar a nossa vida, do Espírito Santo nos esticar mais. Então esse tempo você precisa entender o que você está vivendo com Deus. Porque tem muitas pessoas vivendo um tempo de maturidade, um tempo de estreitamento, um tempo de preparação e querem sair disso para um conforto, para a porta larga, para o caminho, melhor dizendo, para um caminho largo. E sabe, esse tempo de preparação, geralmente o Senhor estreita muita coisa na nossa vida. Então, se Deus está te levando para esse tempo, não queira estar nesse tempo. Porque nesse tempo que Deus está te levando, Ele se responsabiliza, Ele paga a conta, Ele vai na frente, Ele dá provisão. No fora do tempo de Deus, você paga a conta, você sim, o Senhor tem misericórdia, mas você não precisa, sabe, caminhar com as consequências dos teus erros, daquilo que você sabe, que você discerniu que Deus não tem para você nesse tempo. Isso é muito real. Então o inimigo, ele pode acessar, roubar a vontade de Deus na tua vida quando você não entende o tempo que você está vivendo. E fazer essas lives, tem muitas pessoas que não estão nem aí para o tempo que elas estão vivendo. Elas só estão vivendo. Só que isso é muito importante. Porque isso não só pode roubar você da vontade de Deus, mas isso pode trazer uma infiltração errada para o teu coração. Uma infiltração errada para a tua vida, um acesso errado para as tuas emoções, perdas na tua caminhada, porque estar fora do tempo de Deus não é só você viver a tua vontade, é você ter perdas na caminhada. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que estejamos num caminho de preparação, num tempo de estreitamento, num tempo de preparo do Espírito, num tempo de deserto, o Senhor tem sustentação até no deserto, quando você está no centro da vontade de Deus. Fora desse tempo, queridos, você tem perdas. Fora desse tempo, você tem desgaste. Fora desse tempo, você é lesado. Fora desse tempo, você está em desfoque. Fora desse tempo, você é prejudicado. Fora do tempo de Deus.